Esse é um anime onde o nosso protagonista apanha na escola todo santo dia. E pra piorar muito mais a sua vida, sua mãe está muito doente no hospital. Então cola comigo que hoje vamos analisar o anime Kenka Dokugaku Viral Hit. A história começa com um delinquente chamado Peck, que é um youtuber com mais de 700 mil inscritos, que faz transmissões ao vivo diariamente, fingindo ser um cara legal, mas na verdade ele é só um cara folgado que gosta de bater nos mais fracos. Os espectadores estão olhando seu canal, e usando sua câmera ele mostra um outro colega de classe chamado Rubin, e apresenta ele para o público como um Zé Ruela, mas foi abençoado com uma boa quantidade de beleza, e diz ao seu público para ir ao canal dele, pois eles querem apresentar um projetinho ao vivo para eles que Rubin havia treinado com essa modelo. Nesse momento aparece o nosso protagonista, que está manchado com tinta preta e branca e com batom vermelho nos lábios. Geral nos comentários zomba da cara dele e de sua maquiagem idiota, enquanto o resto começa simplesmente a dar risada junto com as pessoas de sua classe. O valentão caminha em direção a Rubin e diz para ele sorrir para a câmera com um tom muito ameaçador, mas o pobre coitado do nosso prota traumatizado mal consegue fingir um sorriso. Depois ele corre para o banheiro, e assim que a câmera se afasta dele, o coitado finalmente consegue lavar o rosto e tenta tirar toda essa tinta. E retornando para a sala de aula, simplesmente do nada um cara acaba chutando ele. Esse cara loiro se apresenta como cameraman do valentão de antes, e ele está putaço da vida com o nosso garoto dando várias bicudas nele. Ele conta que ele é um estrategista e ele usa sua mente para pegar carona no sucesso daquele outro valentão. Ele fica chutando o nosso prota sem parar, incansavelmente, enquanto ele está no chão, e dá uma bronca nele por não ter sorrido na frente da câmera como foi dito. Quando Rubin finalmente se cansa, ele aparece com um olhar mortal que assusta o cara folgado. Imediatamente ele para de atacá-lo, e ele mantém a compostura e se vira para chamar o outro valentão chamado Peck. Agora que eles estão juntos, Peck diz a ele que Rubin não consegue lutar nem contra um mosquito. Enquanto isso, aquela garota colega de classe deles verifica sua conta e fala que só com aquela curta transmissão ela conseguiu ganhar $200, o que é inacreditável, já que eles transmitiram por menos de 30 minutos e não fizeram absolutamente nada além de falar merda atrás de merda e insultar o nosso garoto. Depois de ouvir isso, o valentão loiro também se senta e começa a pensar em voz alta como ele deveria criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro sozinho, já que o outro valentão não divide a renda com ele, mesmo ele sendo seu cameraman. Então ele se levanta e vai até o Peck e fala que ele está pretendendo criar o seu próprio canal no YouTube e pergunta o que ele precisa para fazer isso. Mas o valentão conta que ele ainda não pode abrir um canal no YouTube, pois ele ainda tem menos de 18 anos e precisará da conta bancária de alguém com mais de 18 anos para isso. E ele conta que tem um problema porque ele não pode usar a identidade de seus pais, porque uma vez ele roubou o dinheiro deles. Mas então ele se vira para Rubin e pergunta com desrespeito se a mãe dele morreu. E isso realmente acabou abalando o nosso protagonista, porque ele nunca esperava que alguém fosse tão cruel. E ele continua perguntando se a mãe dele já morreu, porque então ele deveria dar a ele a sua conta bancária para que ele pudesse começar um canal. E os outros começam a dar risada disso enquanto Rubin senta no chão com os punhos caídos, e ele não tem a mínima coragem de lutar contra esses valentões. Mais tarde naquele dia ele vai até o hospital para encontrar a sua mãe, que fica curiosa e pergunta o que aconteceu com o rosto dele, mas ele mente contando que caiu da escada antes de ir para a recepção, onde ele descobriu que as taxas semanais do hospital são de $200, e ele paga a conta antes de voltar para o seu trabalho de meio período na lanchonete, onde ele pensa em como $200 é o que ele ganha em uma semana, onde aquelas pessoas miseráveis têm tudo que têm e ganham facilmente vários dólares sem fazer nada. E enquanto ele estava se sentindo um perdedor, sua linda colega de trabalho chamada Bomi pergunta a ele onde está a alface, e ele fala que está no freezer, então a garota agradece, enquanto os outros colegas de trabalho imediatamente começam a se oferecer para ajudá-la a pegar a alface, mas ela diz que não precisa da ajuda deles e segue em frente. Só essa pequena conversinha fez ele se sentir muito feliz, mas sua felicidade durou pouco, pois o valentão Peck entra no restaurante ao lado daquele rapaz loiro. Ele vai direto até o balcão e diz ao público que chegou no restaurante para ver a funcionária que está explodindo nas redes sociais por sua beleza. Então ele olha para a garota e diz que ele tem um desafio para ela, e mostra um hambúrguer, dizendo que ela precisa cozinhá-lo em menos de 30 segundos, caso contrário ela terá que passar o seu número para ele. A menina não sabe como responder, e de repente Rubin aparece do nada com o hambúrguer da foto dizendo que ele criou em menos de 30 segundos, e manda ele sair pois está incomodando os outros clientes. O valentão fica surpreso com isso e não disse nada porque ainda estava na transmissão, mas quando eles saíram do restaurante naquela noite, aquele rapaz loiro vai até a casa dele e começa a fazer uma transmissão ao vivo jogando um jogo na conta de sua mãe, enquanto ele estava forçando Rubin a cozinhar um miojo para ele. Então no meio da partida ele ouve alguém dizendo que prometeu doar a ele $300 se ele fazer 30 kills. Rubin está ouvindo tudo isso e queimando de raiva, e ele até dá uma cuspida no miojo do cara para se vingar. E depois, enquanto ele estava trazendo a comida do valentão, ele acaba tropeçando no cabo do computador, e a tela simplesmente se desconecta bem quando ele estava perto de conseguir as 30 mortes. E acabou que o miojo que estava na panela acabou caindo em tudo que é lado. Depois disso, o cara
cara imediatamente se levanta e começa a quebrar nosso protagonista na porrada, dizendo que agora ele está lhe devendo $300. E Ruben está pensando em quão fracassado ele deve ser para ser espancado em sua própria casa assim. E enquanto ele estava sendo chutado, o rapaz loiro acaba xingando a mãe dele, dizendo que ela merecia ter a pior doença possível. E mano, isso acabou despertando uma fúria no nosso protagonista. Então ele se levanta com sangue no olho e dá um poderoso soco na cara do maluco. E o cara realmente ficou surpreso, mas ele começa a socá-lo de volta. Enquanto isso, Ruben pega um pouco de comida e dá uma porrada no rosto do cara. O rapaz então pega a panela e dá uma lapada na cara do nosso protagonista. E então eles começam uma briga maluca entre miojo, panelas e soco na cara. E sem eles saberem, a luz da câmera ainda estava brilhando, o que significa que eles ainda estavam sendo transmitidos. Mais tarde, naquela noite, nosso garoto está com hematomas por todo o seu corpo e com seu quarto destruído. Nessa hora, ele desliga tudo e volta a dormir, e pensando em todas as novas despesas que ele vai ter que cobrir. Na manhã seguinte, ele é acordado por um telefonema que é daquele rapaz loiro, e ele grita com Ruben por ter publicado aquele vídeo da briga, e ele manda ele deletar a live. Ruben não tem ideia do que diabos ele está falando, e diz a ele que a live deve ter terminado quando ele tropeçou no fio. Mas só que então ele percebe que o fio pertencia ao monitor e não à CPU, o que significa que a tela foi desligada, mas a transmissão ainda estava acontecendo. O cara diz que a luta foi publicada no YouTube e viralizou desde então, e manda Ruben dar a senha pra ele, pois o canal está criado na conta da mãe dele. Então no momento ele não tem como excluir. Ruben imediatamente desliga a ligação e abre o YouTube para ver a briga deles na primeira página, e todos os comentários estão falando muito mal dele. Com isso ele perde totalmente as esperanças na sua vida, pois agora ele pensa que não apenas seus colegas de classe, mas agora todo mundo vai intimidá-lo. Mas então ele percebe um comentário dizendo que ele poderia receber muito dinheiro pelas visualizações que ele teve. Ele imediatamente verifica a quantidade de visualizações e são mais de 10 milhões em uma noite, o que significa que ele ganhou aproximadamente $10 mil em uma noite. E lá na escola todo mundo viu o vídeo e começa a tirar sarro do valentão loiro. No momento que ele entra na sala, ele percebe que precisa recuperar a sua moral. Então ele decide intimidar o nerd e dar um tapa na cabeça dele, apenas para o nerd gordão dar um golpe surpresa em seu rosto. E ele até monta no maluco folgado e começa a socá-lo porrada atrás de porrada. E então ele olha para Peck pedindo ajuda, apenas para perceber que ele está rindo muito vendo ele ser espancado. Depois mostra Ruben saindo do hospital pagando algumas taxas adicionais para sua mãe, quando de repente ele leva um soco daquele valentão. Ele então agarra sua gola e começa a pedir metade do dinheiro, mas nosso protagonista dá uma bicuda nas bolas do cara e manda ele cair fora, pois ele não vai pagar porcaria nenhuma. Então eles começam a brigar no meio da rua. E depois, mais tarde, depois de muita porrada, os dois sentam em um banco no parque, onde Ruben diz ao valentão que não vai pagar nenhum centavo. Mas o valentão conta que ele gravou a luta de agora a pouco com uma câmera escondida, e diz que vai postar o vídeo enquanto mente, dizendo que tudo isso foi roteirizado, assim como o vídeo viral da luta de antes que está destruindo a reputação dele. O cara então cria um acordo para o protagonista, dizendo para eles se tornarem uma equipe e trabalhar juntos, já que ele vem gravando, editando e enviando os vídeos do Peck até agora, e é por isso que ele se tornou tão bem sucedido. Ele promete ser seu produtor e lidar com tudo, enquanto a única coisa que Ruben terá que fazer é aparecer na câmera. Ele acha que Ruben é apenas um nerd idiota, e como ele está produzindo os vídeos, ele receberá 90% do dinheiro, enquanto Ruben recebe apenas 10%. Parecia que Ruben estava prestes a concordar, mas aí então no último momento ele manda o cara se ferrar, dizendo que ele não é tão idiota quanto ele pensa e começa a ir embora. O valentão começa a ficar desesperado, oferecendo a ele 60%, depois 80%, antes de finalmente dobrar os joelhos e oferecer a ele 90%. Enquanto ele fica com apenas 10%, Ruben finalmente se vira e pergunta qual é o plano dele. E o maluco conta que eles farão confrontos de valentões ao vivo, onde Ruben chama os valentões pra briga e os enfrenta na frente das câmeras, prometendo que isso vai fazer dele muito rico e ele nunca mais terá que trabalhar ou se preocupar com contas. Na manhã seguinte, quando ele volta para a escola, ele fica surpreso ao ver que o grupo incluiu ele e o rapaz em sua live, pois os espectadores realmente queriam ver aqueles caras da live viral, e o grupinho começa a agir como se fossem amigos deles, e pretende usá-los para ganhar mais espectadores e assinantes, e então ele diz para os dois para agirem normalmente e cumprimentarem a galera da live. O rapaz loiro diz a Ruben que ele deveria fazer alguma coisa, pois esse vagabundo está tirando proveito do seu vídeo viral, mas Ruben diz que esse não é o momento certo e que eles deveriam esperar. E Peck estava prestes a encerrar a sua live e diz aos espectadores que os vencedores do sorteio serão anunciados em breve, e o primeiro prêmio é um PC no valor de $2 mil. E nesse momento Ruben grita e conta para todo mundo que ele está mentindo e que tudo isso não passa de uma farsa, e ele grita sobre como eles fingem ser caras legais na frente das câmeras, mas na verdade ele é apenas um valentão que gosta de atormentar pessoas menores e mais fracas do que ele. E Ruben não para por aí e tira a camisa para mostrar um monte de hematomas, provando que o bando intimidou ele quase todos os dias de escola e o machucou sem motivo, e conta que mais tarde ele vai enviar tudo para o seu canal e manda eles verificarem depois. As pessoas se juntam ao redor da sala de aula percebendo que Ruben finalmente ficou doido, e pensam que provavelmente ele vai morrer hoje.
E é com isso que chegamos no fim do vídeo. E se você quer continuação, deixa seu like aí embaixo, beleza? Tamo junto, meu parceiro, até a próxima.